Em 1964 é instalado no Brasil o regime militar, um período marcado pelo medo e pela opressão, aqueles que se colocaram contrários à ditadura. Durante quase 20 anos, pessoas foram presas, torturadas e assassinadas, muitas delas estão desaparecidas até hoje. Como uma forma de reparar os excessos cometidos no passado, o Congresso Nacional aprovou em 1979 a Lei de Anistia, mas a lei ainda é muito complexa e gera polêmica. Por exemplo, ao pagar indenizações milionárias para alguns e um valor consideravelmente menor para outros. Levanta-se uma questão: será que a lei de anistia realmente criou favoritos? Ou os valores são realmente justos? Para responder essas questões, estamos recebendo os convidados do NESC Fortaleza, do Programa de Estudo Pós-Graduado da PUC São Paulo, sob a coordenação da professora doutora Luciara Silveira. São eles o deputado estadual Arthur Bruno, o presidente da Comissão de Anistia, Mário Albuquerque, e o jornalista e ex-secretário de Cultura do município, Cláudio Pereira. É um prazer recebê-los aqui no programa Entre Ideias. O que pensa da lei de anistia e do seu significado? Doutora Luciara Silveira, NESC Fortaleza, é um prazer imenso tê-la aqui no programa. Muito obrigada, boa noite para todos que estão nos vendo. Eu quero agradecer também a presença e a aceitação do convite e a gentileza de todos que fazem esse expressivo programa Entre Ideias. E quanto à questão da lei de anistia, para focar o assunto, eu acho que aqui estão todos abalizados a falar sobre isso, e talvez muito melhor do que eu. Eu penso que, particularmente, e fazendo uma análise política e social, que a lei de anistia, basicamente, em nada resolveu o problema daqueles que sofreram tortura. Em primeiro lugar, porque a tortura deveria ser e é imprescritível como crime. Em segundo lugar, porque o dinheiro não paga o sofrimento e as dores daquelas pessoas que foram feridas e humilhadas na sua dignidade. Esse é um dos meus pontos de vista. Em terceiro lugar, já que essas compensações foram também sobremaneira injustas, muito injustas, eu penso que nesse momento de nada valeria levar a julgamento coronéis que ainda estão hoje atuando ou que continuam aposentados. Eu penso que nós devemos respeitar o Estado de Direito, introduzindo modificações sérias e lembrar que as pessoas são sempre responsáveis pelos seus atos. Enquanto que alguns enfrentaram a ditadura sem imaginar que mais tarde seriam beneficiadas, outras apenas resistiram do ponto de vista ideológico. E essas foram as mais premiadas. Conforme sabe e me explica o nosso colega Mário, ele diz que a lei é laboral. Mas eu pessoalmente acho que o maior responsável, talvez o que mais torturou no Brasil, já morreu, que foi o presidente Médici. Eu não sei se eu poderia ilustrar com um caso, quando o Geisel vai encontrar o presidente Médici, ele estava viajando, ele vai buscá-lo no pé do avião, da escada, preocupadíssimo, porque ele foi informado da morte do deputado Rubem Paiva, né? De uma família muito ilustre, quatrocentona, uma família muito bem estruturada. O pai dele veio a falecer, inclusive, em função dessa desdita. E ele era amigo pessoal dos generais. Quer dizer, a família não era nem, entre aspas, dita de esquerda propriamente. Mas ele era um homem de opiniões muito claras e incisivas. Então, ele vai responder, foi preso, saindo de casa para comprar cigarros e levado para a seção de torturas, né, como eram os interrogatórios na época. E ele, então, quando começam a espancá-lo, ele vai e revida. Então, ele é morto naquele mesmo momento. Chutes, pontapés. E então o Geisel ficou muito aflito por causa da amizade da família e tudo. E vai comunicar isso ao presidente Médici quando ele disse, General Médici, aliás, ele não tratava por general, era Emílio, né? Emílio, tem uma coisa grave a lhe contar. Foi morto o deputado Rubens Paiva. E ele, muito calmo, morreu em combate. Realmente, é triste, né? É muito triste. O que considera dos critérios adotados pela Lei de Anistia do Ministério da Justiça ao
Doutor Mário Albuquerque, presidente da Comissão de Anistia. É um prazer imenso, doutor, tê-lo aqui no programa Entre Ideias. Esse é um tema que, sobre ela, gera, inclusive, muita desinformação. É preciso distinguir, para poder entender esses valores tão diferenciados, duas questões. Existe a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e existe a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. São duas legislações diferentes. Essa lei, a da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, ela versa sobre a Lei 10.559. E é uma lei que abrange tão somente o aspecto laboral, trabalhista, as perdas no campo do trabalho. Não abrange a questão de torturas ou danos